gratidão aos irmãos que bondosamente, depois de uma terça-feira de trabalho, se esforçaram para estar aqui nesta noite, para juntos darmos continuidade ao estudo da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Lembrando que nós já iniciamos o estudo da primeira carta de Pedro, verso 1, nós já iniciamos, portanto não podemos voltar na introdução que já fora feita, mas dar continuidade daqui para frente. Só lembrando que esta carta, a primeira delas, porque são duas escritas por Pedro, ela foi escrita, 1 de Pedro 1 e verso 1, num período em que a igreja, os irmãos, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, estavam vivendo uma intensa perseguição do império romano. Eles estavam sendo perseguidos, mortos, e ela foi escrita no ano 62 a 64 do nascimento de Cristo. Então, o evangelho já tinha 30 e poucos anos que estava sendo pregado, a igreja estava nascendo. Nós deixamos claro aos irmãos, Atos 8, verso 1, põe para nós, Luiz, Atos 8, verso 1, a perseguição era uma perseguição muito forte, e estes irmãos perseguidos deixaram suas casas, deixaram suas habitações, empregos, e fugiram para não morrer. E olha ali, Atos 8:1 relata o que estava acontecendo quando Pedro escreve a sua primeira carta. Também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Pedro, então, é movido, irmãos, pelo Espírito Santo para trazer uma carta escrita, e que esta carta, composta de 5 capítulos, ela pudesse ser lida pelos irmãos que estavam dispersos. 1 de Pedro 1:1, 5 regiões que Pedro cita, onde a carta deveria chegar, e chegou. Porém, acredito que ela não somente chegou nestas regiões, mas ela ultrapassou fronteiras, e outras regiões, outros irmãos foram alcançados. 5 lugares, capítulo 1, verso 1, lá no finalzinho, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Todos esses lugares, irmãos, eles estão localizados na região da Turquia, onde hoje é a Turquia. Devo lembrar os irmãos que a perseguição era do Império Romano. Tanto é verdade que logo no ano 64, depois de 2 anos ou um pouquinho mais que essa carta, ou essas cartas, 1ª e 2ª de Pedro, foram escritas, Nero, o grande imperador de Roma, ele ateou fogo em Roma, e ele fez isso, mandou atear fogo em Roma, fez isso para lançar a culpa nos cristãos. Com isso, a perseguição aos crentes estava sendo acirrada. Mas antes que isso acontecesse, Pedro é movido pelo Espírito Santo para escrever essa carta, dizer àqueles irmãos que a perseguição, as lutas que eles estavam passando, ia aumentar, mas que eles não podiam desistir da fé que uma vez eles haviam recebido em Cristo Jesus, ou de Cristo Jesus. Quantos entenderam até aí? Digo amém. Amém. Vamos para o versículo 2.
da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Olha como Pedro começa o verso 2. Ele chama aqueles irmãos, e a nós hoje, de eleitos. Segundo o que mesmo, irmãos? Presciência de Deus. Amados, essa eleição aqui que Pedro está falando para os irmãos é a eleição para a salvação. Só que nós devemos ter muito cuidado, irmãos, para não confundirmos presciência com predestinação. Vamos para a definição bem calma. Se alguém quiser anotar, é muito valioso anotar. Presciência de quem mesmo, irmãos? De Deus Pai. Presciência, esse termo significa saber por antecipação. É ter ciência dos fatos, dos atos. Em outras palavras bem claras, Deus Pai, a quem Pedro se refere, nunca é pego de surpresa. Os irmãos concordam que Deus nunca foi e nunca será tomado, pego de surpresa? Digam amém bem forte. Amém. Por quê? Porque Deus é presciente. É um dos atributos de Deus. Ele é onipotente. Diga comigo, onipotente bem forte. Esse atributo, onipotência, significa que Deus tem todo o poder, não só no céu, mas no céu e na terra. Ele tem todo o poder. Quem crê nisso, diga amém. É um atributo. Quer ver um atributo que nós podemos, ontem, depois daquela chuva rápida na nossa cidade, e algumas cidades aqui em volta, apareceu aqui nessa direção, ontem à tardezinha, 5:30 para 6, apareceu o arco-íris. Quem viu? Quem visualizou? Lindo demais o arco-íris. Ali está, irmãos, a onipotência de Deus. Em Gênesis capítulo 6, se eu não estou equivocado, diz que aquele sinal do arco-íris foi Deus quem colocou para dizer para Noé e para toda a raça humana, nunca mais ele haveria de destruir a humanidade com o dilúvio, com chuvas. O arco-íris é o arco da aliança de Deus com o homem. Isso fala da onipotência. Quem tem poder de fazer um arco-íris aparecer no céu, vez por outra, quando chove bastante? É só Deus que tem esse poder. Diga amém bem forte. Bom, ele além de onipotente, ele é onisciente. Ele sabe de antecipação, de antemão, de todas as coisas. E a onisciência é palavra sinônima da presciência, que é saber por antecipação, saber nunca ser pego de surpresa. Esse é o nosso Deus. Mantenha o verso 2 lá do capítulo 1 de Pedro, tá, Luiz? Devo pedir aos irmãos que muito cuidado para não confundir presciência com predestinação. Predestinação, o termo significa a crença de que todo acontecimento da vida humana e o seu destino final está previamente decidido por Deus. Posso repetir? Querem que eu repita ou não precisa? Predestinação é a crença de que todos os acontecimentos na vida humana e entre os acontecimentos está o destino do homem, o destino da humanidade, está decidido por Deus e ponto final. Isso é predestinação.
Pastor, peraí, predestinação, então aqueles a quem Deus já predestinou para ser salvo, vai ser salvo. E aqueles que Ele já predestinou para nunca ser salvo, não vai ser salvo. Esse ensino é heresia, é pecado, porque Ele predestinou sim, todos para a salvação. Quem concorda, diga amém. Quer ver uma prova? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele, não são alguns que Ele predestinou para a salvação, mas todos aqueles que nele, em Jesus, crê, sejam salvos. Mas Deus reserva o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. A predestinação de Deus, Ele predestinou todos para a salvação, com uma observação: Ele deixa que cada um escolha a salvação ou não, porque Ele deu a nós a liberdade de escolha. Predestinação é determinar de antemão, é ordenar, é decidir. E Ele decidiu que todos devem ser salvos, mas depende da nossa escolha. Até aqui é pacífico, os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então, a diferença de presciência para predestinação. Calvino, um grande e respeitado conhecedor e ensinador bíblico, doutrinador, não é, pastor Tiago? Doutrinador. Calvino defende ou defendia que Deus escolhe quem será salvo. Ele predestina antes da criação do mundo, sem depender das escolhas da pessoa. Se fosse assim, Jesus precisava morrer na cruz, irmão? Não, porque já estávamos destinados por antecipação para sermos salvos ou não, então não necessitava Jesus morrer na cruz. Então Calvino não é a nossa doutrina assembleana, tá certo, pastor Tiago? Pastor, e qual outro doutrinador que o senhor pode, que vai trazer a respeito dessa doutrina? Armínio. Armínio diz que a presciência de Deus é Deus sabendo de antemão quem será salvo, mas essa escolha é baseada no livre-arbítrio e na decisão de cada pessoa. Essa é a nossa doutrina. Amém, meus irmãos? Certo, pastor Tiago? Essa é a nossa doutrina, a doutrina cristã. Vamos conferir Romanos 8, 29 e 30? Por favor, Luiz. Romanos 8, 29 e 30. São 2 versozinhos. Vamos ler em voz alta para ficar bem gostoso. E quem está em casa também pode olhar. Rafael Strings diz: pastor, fala para os meninos caprichar na transmissão, porque eu agora estou assistindo o culto no YouTube aqui em casa. Rafael, um abraço a você. Olha, Romanos 8, 29. Vamos juntos, 1, 2, 3. Agora o 30, bem forte. Esse ensino, esse texto de Romanos, irmãos, ele deixa claro que a presciência de Deus, a predestinação de Deus, ela tem exatamente essa base sólida de que Ele predestinou, Ele escolheu, Ele chamou: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chama, Jesus convoca, Jesus convida
vida, mas depende da nossa decisão escolhermos ou não a salvação. Efésios 1 e verso 5, para nós fecharmos essa presciência e a predestinação que Pedro fala no verso 2. Vamos juntos, verso 5. Então Deus nos predestinou para filhos por adoção, por seu Filho Jesus. Agora o verso 11 desse mesmo capítulo de Efésios. Olha o verso 11. Agora eu leio. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amados, então, presciência divina, aqui, irmãos, a base é o eterno amor, é o propósito de Deus para com seu povo, para com a igreja, para com os eleitos, que são o conjunto de salvos, de pessoas que decidiram acreditar, confiar, receber Jesus como Salvador. Esses são escolhidos, não é, em harmonia com aquilo que Deus já determinou para que fôssemos salvos. E Pedro está falando para a igreja, para os irmãos da perseguição: olha, vocês são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ele cita aqui a Trindade no verso 2, porque ele fala da eleição e da presciência de Deus Pai. Então, Deus nos predestina, Deus nos chama para a salvação, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas o Espírito Santo produz em nós o que mesmo? O verso 2 do 1 Pedro 1 e 2, Luiz, ele predestinou, ele tem a presciência para a salvação, mas o Espírito Santo produz em nós o que mesmo? Santifica a santificação, que nada mais é do que a separação do pecado. Deus, através do Espírito Santo, deu-nos o Espírito Santo e Ele produz em nós, Ele provoca em nós a santificação, que é a separação do pecado. Além de Jesus e do Espírito Santo que produz em nós a santificação, ele continua dizendo, verso 2, para obediência e aspersão de quem, irmãos? Olha a Trindade no verso 2. Deus Pai nos elegeu, o Espírito Santo nos santifica e Jesus, pelo seu sangue, nos asperge. Glória a Jesus. Aqui está uma doutrina, irmão, da aspersão do sangue de Jesus. Lá, irmãos, em Levíticos, está uma ordem de Deus a Moisés com respeito à lepra. Quando aquela doença tão terrível que simboliza o pecado atingia uma pessoa, e a pessoa era curada, era liberta da lepra, ele tinha que passar pelo sacerdote, e o sacerdote pegava uma pombinha e degolava aquela pombinha, e o sangue daquela pombinha era aspergido naquele doente que durante 7 dias aguardava, e depois de 7 dias se apresentava ao sacerdote outra vez, para comprovar a cura e ele ser inserido na sociedade outra vez. Então aqui, Pedro, ciente dessa doutrina do Antigo Testamento, ele fala que Jesus também nos fez a aspersão do sangue dele, e através da aspersão do sangue de Jesus, uma gota do sangue de Jesus, pela fé, me alcançou, te alcançou, e agora você pode fazer parte daqueles que vão morar com Jesus no céu. Quantos sentem que foram aspergidos pelo sangue de Jesus? Diga amém.
Essa doutrina é maravilhosa. Tem um hino da harpa. Asperge hoje meu coração com sangue teu, ó meu Jesus. Acha aí essa letra, meninos, para a gente cantar um pedacinho depois? Veja, irmãos, que o sangue de Jesus aqui, Pedro estava demonstrando para aqueles irmãos da perseguição, que eles haviam sido eleitos pela presciência de Deus para a salvação. O Espírito Santo havia sido dado para produzir neles a santificação. Porque, irmão, por nós mesmos, o homem por si só, naturalmente, consegue deixar a vida de pecado, consegue se manter livre de pecar, é bem difícil. Mas o Espírito Santo, lembra do fruto do Espírito? O Espírito Santo vem, mora em nós, e ele agora começa a produzir em nós a santificação, produzir em nós a obra do Espírito Santo, produzir em mim e em você o fruto do Espírito Santo, que a seiva vinda de Deus Pai e Jesus produz em nós o fruto do Espírito. Quais são? Amor, paz, longanimidade e tantos outros frutos, e tantos outros particularidades do fruto do Espírito, que é no singular. Olha lá o texto, o verso, o hino, achou aí, Luiz? Estamos falando da aspersão do sangue de Jesus. Asperge hoje meu coração. Quem lembra o número? 289, Luiz. Olá. Não é esse não. 289. 289 da harpa cristã. Põe lá na estrofe que fala asperge. Olha lá, vamos cantar juntos? 1, 2, 3. Asperge hoje meu coração com sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação, com sangue teu, Senhor. Olha o coro, que lindo. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Era isso que Pedro queria que os irmãos tivessem a consciência. Vocês foram salvos porque Deus te elegeu. Vocês foram santificados pelo Espírito Santo, mas aspergido com o sangue de Jesus, e este sangue tem poder para nos libertar, para nos purificar. Quem concorda, diga um amém bem forte. Esses hinos, irmãos, precisamos cantar. Não só nos dias de Santa Ceia, né, irmã Osana? Cantar em casa, irmão. Põe lá o YouTube, põe lá, como é que chama aquele lugar da internet que tem só hinos? A harpa cristã. Escreva lá no Google, harpa cristã, o hino 289, e põe para tocar e você canta junto. Daqui a pouco você está chorando, falando línguas estranhas, quem é batizado com o Espírito Santo, sentindo o gozo da salvação, porque o sangue de Jesus nos protege. Quem concorda, diga amém bem forte. Oh, o sangue de Jesus. Aí, ó, com a obra da Trindade no verso 2, Deus Pai, Espírito Santo e Deus Filho, Jesus, com a obra da Trindade aspergindo-nos, olha, ele encerra o verso 2 dizendo: graça e que mais, irmãos? E paz vos sejam multiplicadas. Era uma saudação que Pedro estava mandando para aqueles irmãos. Graça, favor que não merecemos, manifestação do extraordinário amor de Deus. E paz, aqueles irmãos estavam em guerra, em conflito,
com o império, com a perseguição, mas Pedro desejou que a graça e a paz de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, Pai, estivesse sendo multiplicadas na vida daqueles irmãos. Oh, que gostoso! Eu desejo que esta noite a graça e a paz possa ser multiplicada no seu coração e na sua alma. Quem entende assim, diga amém bem forte. Quem deseja, diga amém. Amém. Então, verso 2, nós fechamos dessa forma, explicando aos irmãos sobre a presciência, explicando aos irmãos a nossa eleição em Deus, Ele nos escolheu, explicando aos irmãos que o Espírito Santo produz em nós a santificação. Toda oração que você fizer, você deve adquirir o hábito. Senhor Jesus, derrama teu Espírito Santo sobre mim todos os dias. Senhor Jesus, asperge-me com o teu sangue. Amém, meus irmãos? Pela fé, o sangue de Jesus, ele não coagulou. O sangue de Jesus ainda está sendo derramado sobre nós, sobre a igreja, sobre os filhos de Deus. Quem concorda, diga amém. Amém, irmão. O sangue de Jesus não coagula, ele continua viscoso, derramando sobre nós, aspergindo. Uma gota desse sangue é capaz de trazer paz para o nosso coração e multiplicar a paz. É tão difícil, irmãos, conviver com alguém que tem ausência de paz. É desagradável, você não consegue, por muito tempo, estar perto de alguém que vive em conflito, vive em guerra. Cada momento que você encontra, ele só reclama, ele só vai, porque isso, e porque aquilo, e porque a doença, e porque, irmão, é falta da santificação do Espírito Santo, é falta da presença de Deus que o elegeu, é falta da presença de Jesus e do sangue de Jesus, porque quem tem estas coisas, irmãos, o sangue de Jesus, a presença do Espírito Santo, tem paz, tem graça, e essa graça é multiplicada todo dia na minha e na sua vida. Quem concorda, diz um amém para eu ficar feliz. Agora o verso 3, irmãos, que não vai dar tempo a gente meditar nele completo. Na minha Bíblia pentecostal, do verso 2 para o verso 3, tem um título. Na minha está assim, ação de graças pela esperança da salvação. Então Pedro agora, irmãos, ele muda o tom da sua carta. Depois que ele explica a respeito da graça, da paz, da obra do Espírito Santo, do sangue de Jesus para aqueles irmãos, ele se alegra, ele irrompe numa atmosfera de louvor e gratidão a Deus. O verso 3 era como se você hoje pudesse, falando do amor de Jesus para alguém, você soltasse um glória a Jesus, um aleluia. Pedro aqui no verso 3, ele solta da sua pena, do seu tinteiro, ele umedece a sua pena para continuar escrevendo a carta. Ele diz, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, glória a Deus Pai, aleluia, que significa louvado seja Deus Pai. Que lindo isso, irmão. O crente, quando ele vive, irmão, uma vida de comunhão, ele medita nas coisas de Deus, nas coisas do céu, ele medita na obra da salvação da sua vida, da libertação que ele alcançou de Deus, ele tem motivos para romper num brado de glorificação a Deus ou não tem? Quem tem motivo para agradecer a Deus, louvando a Deus
pelo privilégio da salvação, pela libertação que você tem e teve de Jesus. Digam amém? Ele irrompe aqui, ó, bendito seja Deus. Isso é uma ação de graça. Repita comigo, é uma ação de graça. Isso é uma gratidão que flui de Pedro na sua pena, escrevendo para aqueles irmãos: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, que, vírgula, segundo a sua grande... Irmãos, olha que lindo isso. A misericórdia de Deus, irmão, não é pequena, ela é grande. E o que é a palavra misericórdia? Misericórdia significa miséria e cordes, cordes de coração, miséria das nossas mazelas, dos nossos pecados. Agora Pedro está dizendo, ó, sabe por que Deus é bendito? É porque segundo a sua grande misericórdia, segundo o seu bondoso amor, Ele colocou seu coração nas nossas misérias, nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas e angústias. Ele pôs o coração dele nas nossas necessidades e nos... repitam. E nos... mais forte, nos... gerou de novo. Por que de novo? Porque nós fomos gerados, não é? De Adão e Eva, nossos pais, não é? Fomos gerados, feitos à imagem e semelhança de Deus lá em Gênesis, mas essa imagem e semelhança de Deus em Adão e Eva foi manchada, quebrada, essa aliança, pelo pecado de Adão e Eva, sim ou não? Aí Deus nos gerou de novo. Olha que revelação profunda que Pedro está tendo para aqueles irmãos e para nós hoje. Ó, Deus Pai nos gerou de novo. Aí Paulo diz agora, eu vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos gerados de novo, feitos de novo. Agora, essa geração de novo é a geração do novo homem, da nova mulher. Não somos mais os velhos homens que pecavam, agora somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, gerados de novo. Amém, meus irmãos? Gerados de novo, regenerados por Deus, que é o novo nascimento. Lembra de Nicodemos? Nicodemos, o príncipe dos judeus, foi ter de noite com Jesus, e quando ele chega todo cheio de etiqueta. Ó, bom mestre, eu sei que o Senhor é vindo de Deus Pai, porque ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz. Aí Jesus fala para ele, Nicodemos, necessário vos é, repitam vocês, necessário vos é. Jesus está falando exatamente isso que Pedro está ensinando. 30 e tantos anos depois que Jesus encontrou com Nicodemos pessoalmente, Pedro está lembrando aqueles irmãos fugitivos da perseguição, dizendo para eles, vocês foram gerados de novo, regenerados, vocês nasceram de novo, não são mais como velhas criaturas. Essa geração desse novo homem, produzido pelo Espírito de Deus através de Jesus. Olha a continuidade do verso 3. É para o que mesmo, irmãos? É para o que mesmo? Não é uma esperança morta. Nós fomos gerados de novo para uma viva esperança. Eu até anotei aqui e falei para o pastor Walter domingo à noite, pastor, nós vamos fechar terça-feira com
o tema gerados para uma viva esperança. Quando o inimigo quiser colocar na sua mente, no seu coração, você é pecador, você não tem direito, você não tem condição. Aí você lembra, Pedro disse para os irmãos e para nós, eu fui gerado de novo para uma viva esperança. A esperança que não pode morrer, irmão. A esperança do homem mais poderoso da terra morre. Eu estava hoje à tarde estudando e lembrando, irmãos, por mais poderoso que seja, por mais famoso que possa ser, a esperança do ser humano na terra, ela não é viva, ela morre a qualquer momento, amanhece cheio de esperança, depois de tarde já não tem mais esperança, mas o crente não, o crente salvo em Jesus, que crê na obra da Trindade, de Deus Pai que nos elegeu, de Deus Espírito Santo que nos santifica, e de Jesus que pelo seu sangue nos comprou, o crente tem a esperança viva, todo dia, amanhece de manhã cedo, a minha esperança está viva, meio-dia, a minha esperança está viva, de tarde, minha esperança está viva, de noite, passa 40, 50 anos como eu já fiz, eu estou com a esperança viva, não é esperança morta, é esperança viva. Que esperança, pastor? A esperança de novos céus e nova terra, esperança do arrebatamento da igreja, não deixa a esperança morrer, Jesus está vindo aí, olha, pela viva esperança que produziu em nós, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Amém, meus irmãos? A salvação é algo, irmãos, que não pode, não vai morrer, ela é viva, a esperança da salvação é viva, a esperança de que Jesus vem nos buscar é viva. Quem tem esperança da vinda de Jesus? Nossa esperança é sua. Ficamos em pé. A vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança, a viva esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. A eleição humana aqui na terra e no Brasil é de 4 anos. Agora me parece que acabou a reeleição para o próximo, daqui 4 anos não vai ter mais reeleição, vai ser para 6 anos. Ainda não foi aprovada, mas está em Brasília esse projeto para 4, para 6 ou 5, se eu não me engano, e não ter reeleição. Mas a nossa eleição como salvo, irmão Cristiano, essa é viva, essa não perde a validade, não é só para 4 anos, é eterna. Quem está salvo eternamente com Jesus? Diga amém, diga glória a Deus. Então mantenha a sua fé viva, a viva esperança, gerados para uma viva esperança. Vai estar doente, porque o médico deu o diagnóstico muito difícil, irmão. A viva esperança, ela é poderosa em Deus, e a sua esperança não vai morrer, você vai receber a tua vitória. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga, fecha os seus olhos. Senhor Deus e Pai, são 9 horas, eu quero te agradecer por esta oportunidade de juntos, com esta igreja amada, nós meditarmos nestes versos da primeira carta do apóstolo Pedro. Quando a viva esperança, quando que fomos gerados para a viva esperança, esteja viva em nosso coração. Quando a viva esperança está em nosso coração, nada vai tirar a alegria da salvação que está em nós, porque o sangue de Jesus nos aspergiu e estamos livres do pecado. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Jesus. Permaneça em pé. Pastor Walter, vem para os avisos. E eu quero agradecer a presença